Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu a vivermos nesse dia. Obrigado, Senhor. Agora estamos mais uma vez na Tua casa, diante da Sua palavra, e com reverência, com temor, com humildade, nós te pedimos, Deus, use ela mais uma vez para falar conosco. Tu és o Deus que conhece a cada um de nós, os nossos corações, sabe da nossa necessidade, e te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos falar através da sua palavra de acordo com a necessidade de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo 19. Diz assim: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Até aí apenas uma parte da leitura de um fato que ocorreu no ministério de Jesus, que ele cura um adolescente, um jovenzinho, que era possesso desde criança. Os demônios que possuíam aquele garoto tentavam matá-lo, jogando na água, no fogo, fazia ele espumar, contorcer, jogava ele no chão. Levaram até os discípulos de Jesus e eles não puderam expulsar o demônio, e então levaram até Jesus. E quando chegaram em Jesus, Jesus perguntou da história do menino para o pai. E quando ele contou a história do menino, essa que eu acabei de falar, ele falou para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. E a resposta de Jesus foi: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E o texto que nós lemos começou Jesus dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Esse sofrimento de Deus é pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé. Ele estava dizendo: Deus sofre a nossa incredulidade. Quando Jesus pergunta para ele se ele pode crer, ele diz que pode, mas imediatamente ele fala: me ajuda na minha falta de fé, ou na minha pequena fé. Quer dizer, ele quer crer, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não crê o suficiente para receber. Então, queridos, veja que o necessitado aqui, ele desconfia que Jesus não tem poder suficiente para resolver um problema daquela grandeza. Um demônio violento que quer matar o menino e fez a vida da família se tornar um inferno. E acredito que aquele homem deve ter procurado resolver o problema, mas nunca conseguiu. Aí ele perguntar para Jesus se ele pode. Porque talvez ele ouviu muita gente dizendo: olha, sinto muito, não posso ajudar, isso aí não tem jeito. Os próprios discípulos de Jesus não puderam. E ele então olha para Jesus e pergunta se ele pode. Você pode fazer alguma coisa?
Então a pergunta do homem revela a condição do coração dele. Ele já devia ter ouvido muita gente dizendo, olha, sinto muito, mas isso não tem jeito. Agora a resposta de Jesus é que é fantástica. Ele diz assim, se eu posso, tudo é possível. Ele não falou tudo eu posso. Ele falou tudo é possível ao que crê. Essa palavra possível, ele está dizendo, pode ser. Tem recurso. Para Deus, com quem você está falando agora, não tem esse negócio de se pode. Esse negócio de se pode é para os homens, é para a criatura. Com Deus tudo pode acontecer, com Deus tudo é provável, Deus é o Deus de todas as possibilidades. A palavra tudo quer dizer a totalidade dos acontecimentos, a totalidade das coisas, elas são possíveis dependendo da fé daquele a ele se dirige. Então, tem alguns lugares na Bíblia onde Deus deixa claro que da parte dele não há impossibilidade. Mas há impossibilidade da parte dos homens. Deus diz em Lucas 18, 27, coisas que são impossíveis aos homens. Ele disse isso para Pedro, porque Jesus tinha conversado com um jovem rico, que queria a vida eterna, e ele falou para ele praticar a lei, e como ele era muito rico, ele foi embora, ficou triste, foi embora, ele sabia a lei, mas ele não conseguia abrir mão das suas riquezas. E quando ele ficou triste, Jesus disse assim, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Era um provérbio judeu isso, esse exagero de possibilidades. Porque nos portões da cidade havia uma portinhola menor, que o nome dela era fundo da agulha. O nome da portinha era fundo da agulha. E ali para um camelo passar, ele tinha que ser descarregado, ele não podia ter nenhuma carga, e dobrar os joelhos. Então imagina um camelo passando ajoelhado, para poder atravessar aquela portinhola. Então, como isso era muito difícil e muito lento de se fazer, criou-se o provérbio. Quando alguém ia falar de alguma coisa muito difícil de acontecer, ele falava, olha, é mais difícil. E Jesus usou o provérbio que eles conheciam e disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, que era mais fácil o camelo passar no fundo da agulha. Aí Pedro falou assim, então ninguém se salva. Então quem é que vai se salvar? Aí Jesus, falando que o homem não pode salvar, ele disse, olha, isso ao homem é impossível salvar-se. Com riqueza ou sem riqueza, mas a Deus isso é possível. Então ele não estava falando que é impossível, ele falou que é difícil. Mas a Deus isso é possível. Deus, quando alguém se dirige ele com fé para isso. Agora tem algumas coisas que a Bíblia diz que é impossível. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando diz impossível, está dizendo assim, olha, não tem recurso. O que você faz diante de uma impossibilidade humana? Você desiste e vai embora, é impossível. Não tem apelo, não tem recurso. A palavra impossível quer dizer não há recurso, não há possibilidade. Como Deus havia dito, é impossível que o sangue de animais livre alguém dos seus pecados. O sangue dos animais no Antigo Testamento encobria o pecado, mas não tirava. Então, em Hebreus 10 e 4, você vai ver, é impossível que sangue de touros revolva ou remova o pecado do homem. Não é impossível isso. Não tem como alguém oferecer um sacrifício de animal para remover o pecado do sangue humano. Então Deus diz, olha, isso é impossível. A Bíblia fala, é impossível que Deus minta. É impossível que não haja escândalos. São algumas situações que a Bíblia fala, isso é impossível, não adianta você sonhar com isso. Querer agradar a Deus sem fé, ele falou, isso é impossível. O meio de comunicação com Deus e de agradar a Deus é acreditar que Deus é o que Ele diz que Ele é,
acreditar no caráter de Deus, nas promessas de Deus, o relacionamento começa você crendo em Deus, que Ele é o Deus que Ele é. E quando alguém duvida de Deus, não tem como ele agradar a Deus. Sem recursos, a gente não pode pedir nada. Por exemplo, se você tiver numa ação entre os homens, alguém fala, isso é impossível. Qual o próximo passo? Não tem próximo passo. Acabou. Não cabe recurso. Não cabe apelo. Não tem o que fazer. Aceite. Sofra. Morra. Não tem recurso. É impossível. Agora, quando Deus diz que para Ele não há impossível, Ele está dizendo assim, quando o assunto for com Deus, há recurso. Tem alternativa. Ele não está dizendo que porque é a Deus, tudo vai ser feito. Mas Ele está falando, é possível. Dá para sonhar. Dá para esperar. Dá para pedir. Por quê? Porque Ele disse que para Ele não há impossível. Alguns lugares que Deus diz isso, Ele estava fazendo coisas impossíveis. Ele disse isso para Abraão e Sara quando eles riram, que Deus falou que eles iam ter um filho, e um já tinha 100 anos e a outra 90, e portanto, humanamente falando, não havia possibilidade dela gerar. Aí Deus falou para ele assim, por acaso tem alguma coisa impossível para Deus? Por que você riu? É a Deus, a tua fé está em Deus. Tem alguma coisa impossível para Ele? E em muitos outros lugares, quero lembrar alguns para a gente fundamentar o pensamento. Em Lucas 1,37, quando o anjo falou para Maria que ela ia engravidar virgem, ela falou, mas como isso é possível? Ele falou, olha, a tua parenta, Isabel, você sabe que ela é estéril, né? A resposta seria sim. Ela está de 6 meses. João Batista vai nascer. E o que aconteceu com ela foi Deus. Ela é conhecidamente estéril, e ela já está de 6 meses, e eu venho da parte de Deus, e vai acontecer com você da mesma forma. A sombra do Onipotente te envolverá, o poder do Altíssimo será na sua vida, e você vai ver que para Deus não há impossível. Usou a mesma expressão. Então não tem como a mente humana querer limitar Deus. Ele está falando, olha, quando é Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, não tem impossível. E o terceiro exemplo bíblico é esse do homem que sofria com o filho endemoniado desde criança. E ele fala para Jesus, se você pode. Ele falou, o problema não é poder, o problema é crer. Você consegue crer? Você pode crer para receber o que você está pedindo? A limitação não está em Deus. A limitação está na fé. A limitação está naquele que pede. Ele falou, se você puder crer. É quando ele diz, eu creio, Senhor, mas me ajuda. Ele não está seguro da fé dele, ele vacila, mas ao mesmo tempo ele está clamando, ele está em lágrimas, ele está pedindo, Senhor, me ajuda na minha pequena fé, me ajuda eu crer, eu quero crer dessa forma aí. E aí Jesus expulsou o demônio, e o demônio saiu. E foi embora, primeiro fez ele convulsionar, até eles pensarem que tinha matado o menino. Ele morreu. Jesus disse que ele não morreu não, foi lá e levantou ele e ele estava bom. Então veja que o recurso é você recorrer onde tem recurso. Não adianta recorrer onde não tem recurso. Recurso é uma coisa que a gente usa onde tem. E Deus está dizendo que nele tem recursos. Para ele não há impossível.
O que você precisa ao fazer uso do recurso tem que ser crendo. Quando você for recorrer, a matéria-prima que você precisa, o documento, a parte, a peça necessária para o recurso é crendo. Você tem que recorrer crendo que você está recorrendo onde você pode receber, né? Então, o recurso é quando você coloca o amém no possível de Deus. Deus diz que é possível, você diz amém, com convicção, né, de que o teu impossível, crendo, ele passa a entrar no possível de Deus. Então veja que são situações, como a de Abraão, tem outros textos no Antigo Testamento, como a de Maria, como a de Isabel, poderíamos falar de Ana, que também era estéril, e teve Samuel. Em todas essas situações, nós encontramos Deus ensinando para nós o que Jesus está ensinando aqui. Ele está dizendo que é possível. É com Deus que você se relaciona? É em Deus que você crê? É com Ele que você fala? É dele que você precisa? Então ele não está dizendo, olha, porque você está falando com Deus, é garantido. Se dependesse de Deus, ele falou, olha, se eu posso tudo. Se o problema fosse só Deus, estava tudo feito. Acontece que para você receber as coisas de Deus, você precisa de fé. Ele falou, agora você pode crer. Então, às vezes, a gente transfere essa fraqueza nossa para alguém. A gente transfere isso para os outros. Mas o fato é que a limitação ela está exatamente no necessitado. Por mais coitado que ele seja. A limitação está exatamente nele. Então Deus está dizendo, recurso tem. Possível é. Por quê? Porque para ele, nada. Quando ele diz nada, é nada. Quando ele diz tudo é possível, tudo é uma totalidade de coisas, de pessoas, de situações, inusitadas ou não, elas podem ser resolvidas. Mas o problema, geralmente, ele habita em nós que somos os necessitados. Se nós sabemos disso, por que a gente volta num texto desse? Texto muito evitado, porque ele nos confronta. Jesus nos chama aqui de geração incrédula. Até quando vos sofrerei? Eles tinham acabado de descer da montanha onde aconteceu a transfiguração. Lá na montanha onde Jesus se transfigurou, e apareceu conversando com Moisés e Elias, diante de Pedro, Tiago e João. Olha quanto tempo Moisés e Elias tinham vivido. E eles aparecem lá vivos, num corpo de luz. E Jesus, que estava num corpo humano, se transfigurou e ficou num corpo de luz e conversou. E os três testemunharam. Enquanto 3 dos discípulos estão tendo uma experiência inédita com Deus, Deus dá uma antecipação da glória. Para aqueles que pensam que o cristão chega no túmulo e vira um breu, não, ele mostra para os terrenos, para quem está vivendo no corpo humano, como é depois da vida humana. Ele está conversando com Moisés. Moisés morreu há séculos. O próprio Deus falou para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Vem, agora eu te enviarei. Moisés estava morto. E ele está vivo ali conversando com Jesus. Elias foi arrebatado, não morreu. Mas se Elias foi arrebatado e não morreu, como que será a aparência dele séculos depois? Se ele está vivo em algum lugar? Deve estar encruado de velho. Moisés deveria ser só o pó, porque está sepultado há séculos. Um levado vivo e o outro morto. Está os dois lá, falando com Jesus. E Pedro, Tiago e João estão assistindo. Os demais discípulos estão no pé da montanha. Lá no pé da montanha, os demais discípulos são confrontados pelo pai do menino. E aí Jesus deixa essa lição maravilhosa para nós, dizendo, o que aconteceu ali na montanha
É o caminho de Deus para os que vivem na fé. Morrendo ou vivendo, eles creem em Deus, então para Deus não tem impossível. Não é só libertar o menino do demônio, não. É fazer o Moisés que morreu há séculos, está vivo lá com ele. O Elias que estava vivendo em algum lugar que Deus o levou para lá, para voltar um dia na terra, que ele vai voltar ainda para pregar o evangelho do reino, depois do arrebatamento da igreja, eles estavam lá num corpo de luz, para a gente crer, para a gente não limitar Deus, pensar que Deus para diante das circunstâncias como nós paramos. É aí que Jesus diz: como que eu sofro com vocês? Como eu sofro de ver que Deus não consegue alcançar o vosso crédito. Não merece o nosso crédito. Nós não damos a Ele o crédito que Ele tem. Os demais discípulos não tiveram a experiência da montanha e eles estavam passando por uma situação vexatória aqui embaixo. Um menino possesso, eles querendo expulsar o demônio não saía. Só que Jesus não humilhou eles. Jesus apenas ensinou, dizendo: olha, as grandes coisas de Deus são para os que creem. Não é somente uma cura, um milagre, uma libertação. Tem coisas maiores. Eles tiveram a experiência da montanha de ver Jesus sair de um corpo de carne e osso, se transformar num corpo de luz e voltar para um corpo de carne e osso e voltar com eles. E falar para eles: olha, não quero que vocês contem para ninguém por enquanto o que aconteceu aqui. Isso não era para atrair espectadores curiosos, gente que gosta de ver milagre. Isso era uma revelação de Deus, uma antecipação da glória. Isso era um carinho de Deus para com os que creem. Como que abrir a cortina da eternidade e falar assim: olha como que é a vida dos que creem em Deus, dos que não duvidam dele. Então todos nós cremos em Deus, mas nós precisamos avançar neste caminho. De entender que com Deus há todas as possibilidades. E quando não acontecem as coisas, ou é por nossa incredulidade, ou porque muitas vezes Deus não vai deferir o pedido para o nosso próprio bem. Mas isso não mexe na nossa fé. Então, por exemplo, Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele não ficou triste com Deus porque ele foi lançado lá. Deus não livrou ele de ser julgado, inocente, lançado lá. Nem José de parar numa prisão por causa de calúnia e de mentira. Nem João Batista por morrer aos 30 anos. Nem Estevão por morrer apedrejado. Coisas inexplicáveis estavam acontecendo. Como é que um diácono que tem o rosto que brilha como se fosse o rosto de um anjo, cheio do Espírito Santo, e as pessoas pegam pedra para matá-lo e Deus deixa ele morrer? Desígnios do Criador. A partir do momento que nós cremos em Deus, que Ele deferiu, está deferido, é sempre o melhor. Isso não mexe no que Deus está falando. Olha, quando você precisa de alguma coisa, nunca duvide do poder. Poder Deus tem. E se você tem fé para receber, isso não quer dizer que Deus vai te atender por causa da sua fé. Ele está dizendo que é possível. E se Ele não te atender, é por um propósito dele maior. O próprio Deus falou que Jó era justo. O próprio Deus falou que Jó era temente. No entanto, deixou ele adoecer. Deixou o diabo arrebentar com a vida dele. Aí você fala: pastor, mas o que tem de bom aí? É só você observar o Jó antes da enfermidade e o Jó depois da enfermidade. Qual que vale mais? Se Jó não tivesse passado pela provação que ele passou, seria a história de um homem rico, bom, crente, fiel que morreu. Talvez a história dele fosse contada por mais 20 anos, alcançasse talvez 1000 quilômetros de distância, para norte, sul, leste, oeste. Mas ela não chegaria até 2000 anos depois de Cristo.
Porque muitas pessoas viveram como Jó viveu, sem passar por que ele passou, e a história deles ficou com eles. Mas quando Deus permitiu Jó passar por aquilo que ele passou, ele tinha um propósito, e até hoje a gente é abençoado com a vida de Jó. Então o que Deus tinha para fazer, e foi isso que ele explicou para Jó. Falou: Jó, você vai querer mexer nos meus desígnios? Quando Jó, na sua febre, na sua dor, falou para Deus: olha, eu estou chateado, eu estou zangado, eu quero saber por que isso está acontecendo comigo. Deus falou: você vai querer entrar nos meus desígnios? E aí Deus mostrou para Jó que ele estava fazendo aparecer na vida dele um Jó que nem ele sabia que ele era. Nem o diabo sabia que Jó era tão precioso, só Deus sabia. Só Deus olhou para a vida de Jó e quando falou: olha, observaste meu servo Jó? Deus estava vendo coisas na vida dele que ele não sabia que ele tinha. Que o diabo não sabia que ele tinha, que ninguém sabia que ele tinha. Era preciso Deus garimpar aquilo ali. Era preciso Deus trabalhar aquela pedra preciosa, para que ele refletisse luz em várias direções. Mas essas pessoas que sofreram não balançaram na fé. Tanto os que venceram, como os que partiram na fé. E aí dá a impressão para nós que ficamos que ele perdeu. Ah, ele morreu. Não, Jesus mostrou lá no Monte da Transfiguração onde eles estão e como estão. O próprio Estevão, antes de dar o último respiro, ele falou: eu vejo Jesus. Ele falou: eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quem é que vê Jesus na hora de morrer? Ele olha para as pessoas que estão atacando pedra nele e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se eles estivessem vendo o que eu estou vendo, crendo como eu creio, viver o que eu estou vivendo, para mim que estou fora, eu estou vendo um homem cruelmente sendo assassinado. Se eu fosse amigo dele, eu diria: Deus, cadê você? Se você fosse a mãe dele ou o pai dele, você estaria igual ao pai do menino: Senhor, se o senhor pode fazer alguma coisa? Ele falou assim: eu posso? Deixa, Estevão está no desígnio do Criador. Deus está conduzindo de acordo com os planos dele. A nós, querido, o que nós precisamos aprender com Jesus nesse texto tão profundo, tão importante, é que o nosso Deus é um Deus de todas as possibilidades. Então, para nós, em qualquer situação, cabe recurso. Se ele é o Deus que tudo é possível, se é possível, eu tenho a quem recorrer. Só ele pode dar o veredito final do que ele vai fazer. E ele ajudou o homem na sua pequena fé, expulsou o demônio e entregou para os pais. E aos discípulos em particular, que perguntaram, falou: Senhor, por que a gente não conseguiu? Ele falou assim: porque essa casta aí só sai com jejum e oração. A revelação de Jesus era a seguinte: era uma potestade maior. E para vocês enfrentá-lo, vocês precisariam de maior intimidade com Deus. É o que te dá autoridade espiritual. Então a frustração não é porque vocês estão em pecado. Eram discípulos de Jesus. Não é porque o inimigo tem legalidade na vossa vida, que ele ganhou e vocês perderam. Não, é porque faltou intimidade vossa com Deus. Isso daí vocês teriam que enfrentar com jejum e oração. Foi a resposta de Jesus. Então veja como o problema é nosso. Aquele demônio respeitou o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, mas eles, os discípulos que não teve a experiência do monte, não tiveram sucesso. Exatamente porque faltava essa comunhão com Deus de aproximação. É mais ou menos, para a gente entender, como se você fosse querer dar ordem para alguém que você não tem autoridade sobre ele. Imagina numa fábrica, 2 operários, iguais, na mesma hierarquia, e um quer dar ordem para o outro. Vai falar: mas quem é você? Não vai obedecer. É a mesma coisa se você estiver
errado no trânsito e um transeunte for querer prender seu carro, você não vai deixar. Mas se chegar a autoridade, falar, vou prender seu carro, você não pode fazer nada, ele é autoridade. Você pode estar fazendo uma coisa errada, se uma pessoa que não for autoridade for querer te corrigir, você fala, quem é você? Mas se chegar a autoridade, você baixa a bola. Você olha para o chão, porque você reconhece que ele é autoridade. Foi o que Jesus ensinou. Falou, olha, essa casta aí sai com jejum e oração. Vocês precisam galgar, crer, se aproximar, jejuar, orar, para ter autoridade sobre essas situações. Então, realmente, era um problema que para os discípulos era impossível, eles tentaram e não conseguiram. Só que Jesus falou, para mim não tem impossível. Ele é Deus. O problema não está aí onde você está falando, olha, será que o senhor pode fazer qualquer coisa? Qualquer ajuda já ajuda. Talvez o homem não estava crendo em tudo que fosse acontecer. Se ele fizer alguma coisa que melhore o quadro, já está bom. Pode fazer alguma coisa? Jesus disse, se eu posso? A pergunta é outra, você pode crer? Então, queridos, como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o objetivo de nós estudarmos um texto como esse, muitas vezes evitado, não é para a gente olhar para nós e nos sentir impotentes, falar, eu não consigo crer dessa forma. É o contrário, é para a gente entender que tem um caminho a ser percorrido. Cabe recursos, que tem recursos. Que Deus não está dizendo assim, olha, essa coisa foi difícil, posso... Não, ele falou, não, para Deus não tem. Qualquer coisa, tudo é possível. O que nós precisamos é crermos em Deus dessa forma. Então nós podemos mudar qualquer situação, nós podemos falar sobre qualquer assunto, nós podemos resolver qualquer coisa com Deus, do jeito que Ele definir vai ser o melhor, e Ele está dizendo, não tem coisa que você não pode falar comigo sobre ela, não é porque na mente humana fala, isso daqui não pode, não, para Deus não tem isso. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Às vezes nós estamos felizes e agradecidos a Deus pela nossa fé. Devemos estar. Mas ensinamentos como esse são riquezas de Deus para nós, dizendo, olha, esse caminho da fé, ele é longo. Entra por ele. Ele é um caminho que faz as coisas impossíveis se tornar possibilidades. É você se relacionar com o impossível de Deus. Fazer a sua vida limitada se relacionar com o Deus de todas as possibilidades. É trazer o Deus de todas as possibilidades para a minha vida de impossibilidades. Você pode, qualquer um pode. Isso não passa pela religião, isso não passa pelo marido, pela esposa, pela igreja, pelo pastor. É direto com Deus. O homem se frustrou quando procurou os discípulos, mas se alegrou quando ficou diante de Jesus. Então não esqueça disso jamais. É em Jesus que as coisas acontecem. O poder está nele. Ele veio aqui para ser o poder de Deus manifestado aos nossos corações. É nele, é com ele que as coisas acontecem. E ele está dizendo, olha, tudo é possível. Pode vir.
Pode se aproximar. Pode falar. Não tem assunto que não seja possível. Pense nisso. Creio que Deus nos reuniu aqui hoje para nos incentivar a crermos nele, talvez de uma forma como nunca cremos ainda, para recebermos talvez o que nunca conseguimos receber ainda. Em nome de Jesus. Deus, nós estamos na tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo aqui na tua casa, na comunhão, nos louvores e na meditação da tua palavra. E agora, ó Deus, é o momento em que nós oramos em nome de Jesus, na autoridade do teu santo Filho Jesus, pela vida de todos que aqui comparecem. Ó Deus, o Senhor sabe o que cada um precisa de ti. Nós oramos, ó Deus, como aquele pai desesperado. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa pequena fé. Ajuda a progredirmos. Ajuda-nos a focarmos, a crermos no teu caráter, no teu poder, na tua justiça, na tua grandeza. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que as nossas limitações não te limitam, que as nossas fraquezas não te enfraquecem, que tu és o Deus e sempre será o Deus de todas as possibilidades. Ensina-nos, ó Deus, a percorrermos este caminho. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos esta vida de comunhão, a crescermos nessa direção, para que o teu poder, ó Deus, venha se manifestar no meio do teu povo que aqui te adora. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós te pedimos, entra, ó Deus, na história da nossa vida. E faça, Senhor, os teus grandes feitos no meio do teu povo. Em nome de Jesus oramos, ó Deus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.